O que é moeda base? O que é moeda cotação? Esse vídeo eu considero uma das pepitas de ouro do Workshop 100. Por quê? Porque a gente vai falar agora sobre cálculo de lotes, PIPs, o que é moeda base, o que é moeda cotação. Porque você precisa dessas informações, por exemplo, para saber quanto que a corretora está cobrando de margem alocada. Tudo isso é feito de acordo com o par de moedas e você precisa ter essas informações. Você não vai encontrar isso pela internet, por quê? Pouca gente sabe. Quem sabe cobra caro. Mas eu estou aqui para te passar esse conhecimento, que vale ouro, sem custo. No vídeo anterior, nós vimos as definições de pips e pipettes. Essas definições são fundamentais para se determinar o tamanho do lote, o tamanho do seu take profit, o tamanho do seu stop loss. Então, com isso, nós vamos, nesse vídeo, ver como definir o tamanho do lote, qual é o risco, como você fará isso. O primeiro conceito é relativo ao tamanho dos lotes. Em Forex, nós temos três tipos de lotes. O lote standard, que corresponde a 100 mil unidades da moeda em questão. Nós temos o lote mini, que corresponde a 10 mil unidades. E o lote micro, que corresponde a 1000 unidades. Atenção, isso não tem a ver com o tipo de conta, se a tua conta é standard ou se é conta cents. Isso aqui é o tamanho do lote que a gente vai trabalhar no Forex. E para que é importante saber o tamanho do lote? Porque é a partir do tamanho do lote que nós vamos determinar qual é o valor do PIP. Exatamente para você poder saber quanto você está disposto a arriscar num trade, por exemplo. Você quer fazer uma entrada e arriscar 10 dólares, 100 dólares, você precisa saber quanto isso corresponde em termos de PIPs, para, na sua análise gráfica, definir onde você posicionará o seu take profit, ou seja, o momento que você termina a sua ordem com lucro, ou o seu stop loss, o momento que você para a sua ordem com prejuízo caso o mercado venha contra você. Então, o primeiro conceito fundamental é com relação ao tamanho do lote. Relembrando, standard, mini e micro. O próximo conceito fundamental é com relação ao que é moeda base e o que é moeda cotação. Como em Forex nós trabalhamos com pares de moeda, por exemplo, o euro-USD, o USD-CHF, o USD-JPY, nós temos sempre uma moeda que é a base e uma que é a cotação. O que é a moeda base? É a primeira moeda que aparece no par. Então, se eu tenho euro-USD, o euro é a moeda base. A segunda moeda é a cotação. No nosso caso, o dólar seria a cotação. Considerando o dólar como moeda de cotação, nós temos euro, dólar americano, euro-USD, dólar neozelandês com dólar americano, NZD-USD, dólar australiano com dólar americano, AUD-USD, libra com dólar americano, que é o GBP-USD, prata versus dólar americano, que é XAG-USD, ouro com o dólar americano, que é o XAU-USD, e o Bitcoin dólar americano, que é o BTC-USD. Quando o dólar é a moeda de cotação, nós já temos os valores dos PIPs fixados. Para um lote standard, um PIP vale 10 dólares. Para um lote mini, um PIP vale 1 dólar. Para um lote micro, um PIP vale 10 centavos de dólares. Quando nós utilizamos o dólar como moeda de cotação, fica muito mais rápido, muito mais fácil para fazer o cálculo, dá para fazer até de cabeça. Então, por exemplo, se eu tenho uma banca com 1.000 dólares e eu vou fazer uma entrada de 0,01, ou seja, o meu lote é de 0,01, é um micro lote. Qual é o valor do PIP? 10 centavos. Então, para cada PIP que a minha entrada de 0,01 variar, eu ganho ou perco 10 centavos. Se ao invés disso eu fizer uma entrada de 0,1, ou seja, um lote mini, cada PIP terá um valor de 1 dólar. Se eu faço uma entrada, eu acertei 10 PIPs, eu ganhei 10 dólares. Da mesma forma, se eu fizer uma entrada de um lote, cada PIP valerá 10 dólares. E com isso a gente define o quê? O risco que a gente está disposto a correr em relação
ao tamanho da banca. Quando o dólar ele é a moeda base, nesse caso a gente tem três possibilidades. Existem moedas com 5 dígitos, com 4 e com 3 dígitos. As moedas de 5 dígitos são dólar, franco suíço, USD-CHF, dólar americano com dólar canadense, USD-CAD, dólar americano versus dólar de Singapura, USD-SGD. Todas essas moedas têm 5 dígitos. Existem outras moedas que utilizam 4 dígitos, como dólar com rublo russo, USD-RUB, dólar com yuan chinês, que é USD-CNH, dólar americano com peso mexicano MXN, dólar americano com a lira turca USD TRY, dólar americano com o Rand da África do Sul, que é USD ZAR, e o dólar americano versus real brasileiro USD BRL. Já a única moeda que utiliza 3 dígitos é o dólar americano com ien japonês, USD JPY. E por fim, nós temos os casos onde não tem nem euro, nem dólar, como por exemplo, AUD CAD, o GBP AUD, NZD CAD e outras moedas. Quando o dólar é a moeda base, seja para 5, 4 ou 3 dígitos, a fórmula de cálculo é sempre a mesma. Nós pegamos primeiro o valor do PIP do lote standard e depois calculamos para o lote mini e micro. Como que se calcula o valor do PIP para o lote standard? Quando nós temos 5 dígitos, a gente pega o valor de 0,0001, ou seja, 5 casas decimais, e dividimos pelo valor da cotação. Por exemplo, vamos pegar um par de moeda USD, dólar canadense, USD CAD. Nós temos aqui as cotações de compra e venda, nós vamos pegar a cotação que você utiliza quando você quer comprar, que é o ASC. Então nós temos 1,34, fica variando, né? Vamos pegar 1,34,150 como um exemplo. Como nós fazemos o cálculo? Nós pegamos o valor de 0,0001 e dividimos pelo valor da cotação, que é 1,34150. Isso dá um valor de 0,000074543. Nós utilizamos 9 casas decimais. Próximo passo, a gente pega esse valor e multiplica por 100 mil, que é o lote standard. Com isso, dá o valor de um PIP de $7,45. Esse mesmo cálculo se aplica para as moedas com 4 dígitos. Utiliza-se a mesma coisa, mesmo conceito, o lote standard de 100 mil. A única exceção é o dólar com ien japonês. Vamos pegar aqui a cotação do USD-JPY, que é o ien japonês. 108,573, 571, 570. Vamos utilizar 570, que ele está variando, para facilitar todos os cálculos. Então fica 108,57. Vamos calcular o valor do PIP. No caso do iene japonês é um pouquinho diferente. Por quê? Porque o PIP é calculado na segunda casa decimal. Então nós fazemos 0,01 dividido pelo valor da cotação, que nós pegamos foi de 108,57. Isso dá um valor de 0,000092106. E aí nós multiplicamos esse valor por 100 mil, que é o valor do lote standard. Com isso a gente chega a um valor de $9,21 por PIP. Esse é o valor do PIP, no caso, nesse momento, do dólar com ien japonês, USD-JPY.